Então, galera, muito boa noite, sejam muito bem-vindos para mais um Tabelando Podcast. Este podcast que fala de futebol europeu, mas como vocês sabem, também fala de Brasileirão Betano. A gente vai passar hoje aqui então a jornada 33, deixar também já com a próxima jornada a 34, ou rodada para quem é do Brasil e está acostumado também. Eu sou o Jota, estou aqui com o Fernando. Uma rodada que deu um sopro, uma mexida de sopro lá em cima, né? Mexeu bastante com a parte de cima da tabela. O Corinthians também praticamente escapou agora, então mexeu um pouco nos extremos da tabela, né, Fernando? Boa noite. Sim, é uma rodada aí que dá um ar de esperança para alguns times. E o líder deu uma oscilada, o líder deu uma empatada aí que pode sair caro. Ainda tem vantagem, mas vamos ver o que vai acontecer nas próximas jornadas. Boa. Pessoal, antes de a gente passar aqui então a rodada para vocês, não esqueçam de deixar o like no vídeo, de seguir o canal, de ativar o sininho também, para receber os novos vídeos nossos também. E também de deixar os comentários, isso sempre ajuda o engajamento do vídeo, com certeza, mas também ajuda a gente a trocar ideia com vocês, a falar sobre futebol, que é o que a gente gosta de falar. Vou passar primeiro então aqui os resultados da rodada 33, lembrando que falta um jogo ainda, vocês já vão ver que é o Atlético Mineiro e Flamengo, porque os dois estavam envolvidos na final da Copa do Brasil, tá? Então tivemos Internacional 2, Fluminense 0, um placar que embala mais ainda o Inter, a gente vai falar um pouquinho mais desse jogo também. Palmeiras 1, Grêmio 0, que é o jogo que dá o mínimo de esperança e alento para este Palmeiras, ainda que eu acho que esteja muito difícil. Botafogo e Cuiabá, 0x0, Botafogo deixando escapar esse empate. Empatou com o Criciúma em casa, empatou com o Cuiabá em casa, então é um pouco perigoso esses placares para quem quer ser campeão, ainda mais com principalmente o Cuiabá, que já não tem muito mais interesse, muito mais possibilidades no campeonato. Não era suposto o Botafogo empatar esse jogo. O Vitória, no caso, que perdeu para o Corinthians, Vitória que estava uma boa sequência de vitórias, estava subindo, mas o Corinthians realmente está. A gente falou que o impacto do clássico ia ser muito grande e esse é o resultado. Vai lá no Barradão e ganha. Atlético Goianiense e Bragantino empataram em 0x0, ruim para o Bragantino, no caso tinha que ter conseguido ganhar esse jogo do Atlético Goianiense, então o Bragantino começa a perigar também, baixou bastante a performance, principalmente depois da saída do Caixinha. A gente também teve Cruzeiro 2, Criciúma 1, Cruzeiro voltando a vencer. Segundo o próprio Fernando Diniz, o primeiro jogo que ele vê o Cruzeiro com a cara dele, com o jeito que ele quer jogar. Vamos ver se isso é suficiente para competir na final da Sul-Americana, né? Que a gente tem um brasileiro e ele pode ser o brasileiro, dependendo das combinações, a gerar o G9 de Libertadores para o Brasil. Isso tem muita gente de olho também neste Cruzeiro. Fortaleza fazendo 3x0 no Vasco, Fortaleza embaladíssimo, entre aspas, goleando, porque 3x0 não é goleado, mas fazendo ótimos placares contra todo mundo que está passando na frente. Então, realmente, um time que está embaladíssimo e logo pega o Fluminense. Então, um alerta bem grande para o Fluminense nesse sentido também. Juventude ganha do Bahia, dá uma respirada ao Juventude, não estava numa boa sequência. O Bahia continua em queda livre. Era ele e o Cruzeiro que estavam perdendo muitos pontos e o Bahia continua muito mal. Vai enfrentar agora o Palmeiras em casa. Vamos ver também como que esse jogo pode representar para o Bahia, precisando dar uma resposta também para o seu torcedor. O São Paulo ganhando do Atlético Paranaense, muito ruim para o Atlético Paranaense, precisava pelo menos arrancar o empate, mas o São Paulo no Morumbi é muito forte, então é importante o São Paulo também continuar pontuando, porque o Inter vai subindo, o Flamengo já não querendo muito mais coisas, é bom para o São Paulo tentar pegar, sem precisar pegar para Libertadores. A gente já está vendo como é que o calendário do ano que vem pode ficar, com os estaduais começando já na primeira semana de janeiro, então tem muita coisa ainda que é importante para o São Paulo fazer esses pontinhos para tentar pegar essa vaga direta. E só para fechar, para passar para ti, fazer o primeiro comentário aqui da rodada inteira. Flamengo e Atlético Mineiro, como a gente tinha comentado, então hoje a gente está gravando dia 12, o jogo acontece amanhã, no caso, às 11 horas da noite, aqui o horário de Portugal, né, Fê? E esse jogo que vai mostrar novamente os dois times que jogaram a final da Copa do Brasil. Então, pode ser que venha um pouco de revanche, mesmo não valendo muita coisa, venha um pouco de revanche do lado do Atlético Mineiro. E ele precisa ganhar, porque se ele depender só da final da Libertadores, pode escapar a Libertadores pro ano que vem, né? Porque a chance que ele tinha era Copa do Brasil, Libertadores. Copa do Brasil já foi. E aí agora fica dependendo só da Libertadores. Então, tem que ganhar no Brasileirão, para conseguir uma pré-Libertadores pelo Brasileirão, para não depender só da final contra o Botafogo. E aí esse jogo aí também vai ser um jogo interessante para a gente acompanhar. Boa, mais algum destaque aqui para essa primeira página? Ou podemos já começar a falar de Inter e Flu?
Podemos começar. Bom, vamos lá então. Inter e Flu. Um jogo que no primeiro tempo o Inter já estava melhor, já tinha, as sensações já eram melhores, mas não era muito melhor, e no segundo tempo foi muito melhor que o Fluminense. Os times do Mano Menezes têm esse costume, principalmente fora de casa, de não agredir muito, e foi o que aconteceu, foi bem passivo, o Internacional mandou no jogo. Eu acho que já seria assim, em condições de um time que tentasse jogar, porque o Internacional está jogando muito bem, está muito bem organizado. O Borré teve um gol anulado, depois teve um outro gol não anulado, um gol legal. O Bruno Henrique, no caso, acaba por fazer o gol também. O Fluminense com o Thiago Silva, porque todo mundo fala do Fluminense com o Thiago Silva que não perde, mas com o Thiago Silva. E eu acho que o impacto maior é ficar sem o Arias, que é o que está acontecendo com o Flu. E aí ele perde muito poder ofensivo, muito poder de criação. E eu achei o jogo bem pobre do Fluminense. Eu já também não esperava muita coisa desse time. Tenho levantado essa bandeira, o Fluminense que abre o olho, a coisa tá um bocado perigosa, a tabela não é tão simples. E o Inter disparou, né? Pegou, já tá em quarto, passou São Paulo, passou Flamengo, já está em quarto colocado. Claro que o Flamengo está com um jogo a menos, como a gente falou. Mas é interessante ver o quanto esse Inter tá bem. E vou continuar batendo nessa tecla rodada a rodada enquanto a gente estiver falando do Inter. Espero que comece o ano que vem assim também, que é o grande problema do Inter. Termina os anos bem, mas não começa o ano seguinte bem, mas muito bom. Acho que se fizer uma manutenção de elenco aqui, tirar uma peça ou outra e melhorar esse elenco, que já é bem bom, eu gosto bastante desse elenco do Inter. Acho que pode brigar por bastante coisa ano que vem. E o Fluminense precisa levantar o alerta, né, Fê? Porque a coisa não tá boa, a sequência na tabela também não é boa, ainda que tem jogos em casa, mas vai pegar agora os próximos jogos já é bem complicado, porque pega o Fortaleza em casa, Fortaleza vem embalado, fazendo gol em todo mundo, e depois pega o Criciúma em casa. E aí acho que a grande sequência do Fluminense é Criciúma, Atlético Paranaense e Cuiabá. Esses três jogos é o que vai dizer se o Fluminense vai escapar ou não, porque eu não contaria fazendo ponto contra o Fortaleza mesmo que fosse em casa, né? Sim, realmente aí são 3 jogos de um possível 9 pontos. Aí conseguindo aí 6 pontos aí desses 9 aí já ajuda muito para o time que quer sair do rebaixamento, não quer ir para a Série B. E a sequência não é tão boa, porque tudo bem que são times considerados mais fracos, mas são times que estão brigando pelo mesmo objetivo. Então não vai ser jogos fáceis. E aí o jogo contra o Fortaleza é até complicado para o Fluminense. Tudo bem que é em casa, mas o Fortaleza está embalado. O Fortaleza ainda não desistiu do sonho do título. E ainda é possível. Tudo bem que tem alguns pontos de vantagem, mas ainda é possível. Então, é bem complicado para o Fluminense no momento. E esse jogo contra o Internacional, o primeiro tempo do Fluminense foi horrível. O primeiro tempo do Fluminense foi 2 tentativas, 2 finalizações, primeiro tempo inteiro. Tenta jogar, tenta fazer algo a mais após o gol do Internacional. No começo, segundo tempo, sai o gol do Internacional, e aí depois o Fluminense vai tentar jogar, mas aí já era tarde para correr atrás do prejuízo. E se expõe e toma o segundo, né? Sim, aí saiu para tentar empatar, se expôs e tomou o segundo gol. E aí fica complicado para o Fluminense. Fora de casa não joga bem, fora de casa estilo Mano Menezes de segurar o jogo. E dentro de casa tem que jogar melhor, mas quando se expõe, quando tenta levar perigo, acaba deixando sua zaga muito exposta e sempre está tomando gol. Tudo bem que agora tem o Thiago Silva de volta, mas é um jogador com uma idade mais acima e o período de recuperação dele é longo. Recuperou da lesão, mas tem aquele períodozinho de voltar a ter condições de jogo. Para ele jogar 90 minutos inteiro, talvez seja bem cansativo para ele no momento. Então vamos ver o Fluminense nos próximos jogos, que é bem perigoso aí a situação do Fluminense. É isso. Vamos mais um ótimo jogo do Bernabé, tá? Muito olho nele, porque tem feito ótimas partidas. Gostei do Alan Patrick também. O Bruno Tabata também fez mais um bom jogo, então o Inter aí com bons nomes e vamos ver como é que é essa sequência do Fluminense. Passamos então para Palmeiras 1, Grêmio 0. Foi um amasso do Palmeiras, tá? Não é porque eu sou palmeirense, mas foi um amasso do Palmeiras, não à toa. Desde a final da Champions com o Courtois, nenhum goleiro fazia tantas defesas difíceis quanto o Marquezinho, acho que é o nome do goleiro do Grêmio, né? Acabou fazendo.
O Palmeiras martelou, o Palmeiras tem muita dificuldade em fazer gol, é um time que não finaliza bem, não consegue converter em gols. O Estevão, mais uma vez, acabou fazendo gol num rebote do Dudu. Acho que é o ponto, olhando para o elenco do Palmeiras, é o ponto de tirar o Felipe Anderson e colocar o Dudu. O Dudu já tem 2, 3 jogos que vem jogando melhor que o Felipe Anderson, vem entrando melhor e esse é o ponto. Vamos ver contra o Bahia, porque contra o Bahia tá desfalcado, né? Contra o Bahia tá sem o Estevão. Então vamos ver como é que esse time vai responder contra o Bahia sem o principal jogador. Vai ter que conseguir se virar com outras peças também. O time que não iniciou com o Veiga, iniciou com o Maurício. O Veiga não jogou, né? Então acabou sendo preservado, digamos assim, né? O Rafael Veiga. Então pode ser também que consiga voltar nesse jogo contra o Bahia. Fora de casa não vai ser fácil. Então eu acho que ainda o título está muito difícil por esses contextos de jogos que estão para o Palmeiras. Acho muito difícil que o Palmeiras consiga ganhar do Bahia, mas é aquela coisa, agora o time está minimamente acreditando em alguma coisa. Mas no jogo foi isso, assim, foi completo domínio. O Estevão tentou bastante também, acabou saindo gol no rebote e o Grêmio pouco ofereceu a nível ofensivo, praticamente nada. Foi mais a nível defensivo. E é a primeira vez que eu vejo, inclusive no SofaScore, um goleiro com nota 9. O Marquezine teve nota 9 no SofaScore, então realmente é a prova de que o Palmeiras fez muito, mas tem muita dificuldade ainda em converter em gols. Isso não é de agora, é o campeonato inteiro. Então, o placar é bom para encostar. O Botafogo escorregou ali no Cuiabá, mas eu acho pouco provável que alguma coisa mude até o final do campeonato. O bom ponto que você trouxe aí do goleiro do Marquezine. Eu acabei de olhar aqui no SofaScore, ele tá com a nota 10. E é a primeira vez que eu vejo um goleiro tá com, 10, essa nota. Verdade. Tá com a 10. Eu tava conferindo isso aqui quando você tava falando. Eu tava olhando a outra bem site. Interessante isso. Um goleiro atingir essa nota em um jogo, apesar da derrota, ter tomado gol. E normalmente quando se toma gol, a nota cai. Então, dá pra ter noção de como foi ele não no jogo. As defesas dele foram defesas difíceis. E o Palmeiras tem essa dificuldade. O Palmeiras não tem um 9. Fica o Rony fazendo papel de 9, mas o Rony não é um 9. E aí tem essa dificuldade de fazer gols. Depende muito ali do Estevão. Ele que tá na temporada goleadora, temporada 20 gols ali. Mas vão ver os jogos que ele não está. O Palmeiras consegue corresponder. E pro Palmeiras ainda não tira o sonho, porque o Palmeiras ainda tem um jogo contra o Palmeiras, ou contra o Botafogo. E tem 4 pontos de desvantagem, mas ainda tem um jogo contra o próprio Botafogo. E, então, tem chances ainda. Não dá para descartar o campeonato. Só uma correção, tá? Eu falei Veiga, mas é o Richard Rios. O Veiga jogou, o Richard Rios é que quem não jogou foi preservado, inclusive não entrou, tá? E as ausências pro jogo contra o Bahia são muitas. Não vai ter o Estevão, como eu já falei, não vai ter o Murilo suspenso também, e pode não ter o Gustavo Gomes porque não vai conseguir voltar a tempo da data FIFA. Então pode ter toda a parte defensiva, os 2 zagueiros e o Estevão, no caso, sem possibilidade de jogo. Então isso é bem problemático porque a dupla de zaga com o Murilo e Gomes é o mais seguro que o Palmeiras tem. E o Estevão é o jogador mais destaque, hoje é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, que eu acho um absurdo, porque primeiro que ele não teria como ser um artilheiro com 12 gols. A gente cada vez menos tem tido os jogadores goleadores do Campeonato Brasileiro. A gente viu um pouquinho do Cano recentemente, o Verratti fez uma parte de ano boa também, o Caleri fez uma parte de ano boa também, mas tá faltando mais atacantes, mais fortes a nível de entrega de gols, né? Então, realmente, eu acho que fica um pouco estranho essa questão. Claro que o Pedro machucou, provavelmente o Pedro já estaria aí batendo seus 20 gols aí na temporada, no Campeonato Brasileiro também. Então, tirando o Pedro, a gente pouco viu de atacantes que a gente sabe que poderiam ter entregado mais. O Yuri Alberto acordou da segunda metade para o final do campeonato. O Caleri teve muito problema de lesão, oscilou muito no campeonato, também não conseguiu. Isso eu tô citando alguns, tá, gente? Tem vários outros aí. O Cano tem 7 gols no ano, um jogador que entregava 40. Então, realmente é muito pouco também. Então, acho que tá faltando um pouquinho mais de goleadores mesmo no Campeonato Brasileiro. Mas é isso, Fé. O Palmeiras, acho que o grande ponto é ver como é que vai ser com o Bahia agora. Vamos ver como é que vai ser o jogo do Botafogo. É jogo a jogo, situação a situação. Porque ainda tá muito difícil. E jogar fora contra o Bahia
Ainda que o Bahia tá numa fase ruim, vai tentar dar resposta pro torcedor, o miolo de zaga não, pode não jogar, o Estevão fora, então realmente ainda continua muito difícil, sabe? É um jogo difícil pro Palmeiras, mas para quem quer brigar com um Botafogo ali em cima, não pode pensar dessa forma. Tem que ir para lá para tentar fazer o resultado. É. E vamos ver como que vai se comportar dentro de campo com essas faltas, com essas mexidas aí que o Abel vai tentar fazer. Exato, vamos passar para Vitória e Corinthians, Vitória 1, Corinthians 2. A gente seleciona esse jogo primeiro porque tem um gol de cada, né, do Yuri Alberto e do Depay, mais duas assistências pro Garro. Tá comendo a bola, tá jogando muita bola e é inacreditável que ele tenha sido tirado contra o Racing na semifinal da Sul-Americana, porque é nítido o impacto que esse jogador tem em construção de jogo, em ritmo de jogo, em bola parada, inclusive em gols, fez gol no derby, e agora duas assistências, uma do Depay e uma pro Yuri Alberto. O Yuri Alberto inclusive está numa fase muito boa. É um ano, finalmente um ano bom deles, só que tá todo mundo cantando este ano dele e são apenas 10 gols do Campeonato Brasileiro em 25 jogos. Começou muito mal agora que tem melhorado a nível de gols, então calma, porque eu acho que tem que ter calma. Um jogador que sem confiança foi muito mal mesmo. Mas acho que a vitória praticamente solidifica a permanência do Corinthians, chega a 41 pontos. O Vitória ainda com 38, até à frente de Fluminense, Criciúma, Juventude, Bragantino, Atlético Paranaense, à frente de muita gente ainda o Vitória, então não foi um impacto tão grande, apesar de ter sido um jogo em casa. O Vitória devia ter tentado pelo menos sair com um ponto aqui, mas para o Corinthians são 4 vitórias seguidas, 41 pontos, considerando que 43 escape, precisa ir em 5 jogos, precisa fazer 2 pontos, né? Então tá bem acessível e o Corinthians também não dá sinais que vai deixar escapar, vai entrar numa mini crise agora pro final do campeonato, então acho que vai ser tranquilo. O que se fala agora é que o Corinthians vai pegar a Libertadores. Acho que calma, primeiro precisa virar G9, para depois o Corinthians pensar em pegar a Libertadores. Acho que ainda tem uma pequena parte, um pequeno pedaço ainda para acontecer para virar Libertadores. E assim, Galo vai começar a brigar muito mais agora. Então assim, o Bahia daqui a pouco pode começar a se recuperar para competir ali também, o Cruzeiro pode começar a pontuar agora também, então não sei se vai ser tão simples assim para o Corinthians pegar essa Libertadores mesmo que seja um G9, então acho que vai estar bem, mas não sei se vai ser para esse ponto. Vitória é importantíssima, o time jogou bem, o Vitória também não fez uma má partida, tá? Acho que o jogo não foi tão ruim assim para o Vitória, criou bem, principalmente na primeira etapa, criou mais no caso, teve boas possibilidades, não conseguiu criar grandes chances assim também, inclusive sai o gol logo aos 9, mas dificuldade em segurar. O Corinthians realmente ainda muito bem organizado, o Garro uma grande partida dele, a dupla de ataque funcionando bem, então basicamente o Corinthians é isso hoje, né? São 2, 3 volantes, ele jogou Raniel e Martinez com o Carilho até joga um pouco mais de meia, digamos assim, e é o Garro e o Roberto e o Depay para resolver, e eles têm resolvido, então e muito bem, né? Então acho que de modo geral, vitória merecida do Corinthians, jogou bem e dificilmente vai deixar escapar dificilmente vai ser rebaixado mediante o cenário que acabou de se desenhar, né, Fê? Sim, o segundo turno do Vitória é muito bom. O primeiro turno não foi bem, tá perdendo muitos jogos, muitos pontos, mas o segundo turno é um segundo turno bom do Vitória. E é um time que está brigando para sair dali de baixo também e tem chances de sair, porque se a gente for olhar os times que estão brigando, o time que vem jogando melhor é o Vitória. Uhum. Tem muitas chances mesmo de não ser rebaixado. E o Corinthians praticamente escapa, 41 pontos, ainda falta 5 jogos, precisa aí 2, 3 empates praticamente para sair. E aí, tanto é que a torcida aí já começa a pensar em uma vaga na pré-Libertadores com um possível G9. É isso. Boa. Vamos passar para Fortaleza 3-0 no Vasco. Fortaleza, mais uma partidaça do Fortaleza. Domínio completo, dominou o jogo. O Vasco tudo bem que tem jogado muito mal. O XG do segundo tempo do Vasco é de 0. O Fortaleza é de 2 XG pro jogo. Foi completo o domínio do Fortaleza, do início ao fim. O Vasco não conseguiu, o Vasco não tá nada bem, né? Não consegue achar o time minimamente.
E o Fortaleza passou por cima, né? Passou por cima. Gostei muito da partida do Hércules também. É um volante, inclusive, saiu uma notícia hoje do Palmeiras de olho nele. Gostei muito da partida dele. O Martínez também, que faz gol muito bem. Gostei da partida do Lucero, conseguiu puxar bastante o jogo, trazer o time pra frente. O Tinga, lateral direito, também fez uma boa partida. O Marinho também fez muito bem nas movimentações, inclusive em cima do Piton, que é um bom lateral, mas com bastante dificuldade com as dobras entre o Tinga e o Marinho em cima dele. O Galdames e o Léo não conseguiram dar o suporte necessário. Então, gostei bastante da partida do Fortaleza. Acho que se bobear, tá? O Fortaleza está 1 do Palmeiras, a 5 do Botafogo, mas são 5 rodadas, são 15 pontos, então tudo pode acontecer. E se os dois times ali ficar naquela de ninguém quer ganhar, esse Fortaleza vai querer ganhar, né? Então, acho que o Fortaleza é importante, vai estar na fase de grupos da Libertadores muito provavelmente, dificilmente vai escapar isso. E legal de ver esse Fortaleza nesse ritmo, nessa velocidade. Acho que depois do Inter é o melhor futebol apresentado no retorno, é do Fortaleza também. Então, importante essa vitória 3-0 para cima do Vasco, né? Sim, é uma vitória que aumenta as esperanças mais ainda do torcedor. E, apesar dessas expectativas, o Fortaleza ainda tem 2 jogos difíceis. E aí, justamente contra o Inter, que é um dos que tem a melhores... o retorno, melhor segunda temporada aí do ano, muito bem. E isso pode dificultar um pouco, mas Fortaleza está vindo muito bem. Quase todos os times que estão enfrentando consegue vitória ou consegue um empate, está vindo muito bem no campeonato. Tem jogadores ali que você comentou, que são jogadores que entregam muito. Impressionante aí a temporada que o Fortaleza vem fazendo. Vamos ver porque pega Fluminense fora e Flamengo em casa, são as 2 próximas jornadas, e depois disso pega Vitória fora e Atlético Goianiense fora. Então, se passar por Fluminense e Flamengo, dependendo de como for, vai chegar sonhando nessa reta final também, tá? Não me surpreenderia ele chegar sonhando nessa reta final também. Sim, não é uma surpresa se isso acontecer. Porque tem futebol para isso. Tá jogando bem. E jogando bem ou não, ele está conseguindo resultados. Então, tem chances de isso acontecer. E o Botafogo ainda tem jogos complicados. Ainda tem Atlético Mineiro, ainda tem o Atlético Mineiro no Brasileirão, não só na Libertadores, assim, no Brasileirão. Ainda tem o Palmeiras e ainda joga contra o Internacional também. Então, são jogos complicados para o Botafogo, essa reta final. Claro que tem futebol para isso também, é outro time que tá jogando um futebol excelente aí. Mas ainda tudo pode acontecer. 3 primeiros ali da tabela, tudo pode acontecer. Ainda não está nada finalizado no campeonato. Boa. Bom, então só para passar pro pessoal aqui, também não deixar a nota aqui da Série B, o Santos subiu, né? Já está garantido o acesso. Deve subir aqui, eu estou até abrindo a tabela aqui da Série B, mas deve subir Santos, Novo Horizontino e Mirassol. E o Sport está lutando ainda contra o Ceará, no caso, para essa última vaga. A diferença ali, no caso, é de 1 ponto, não, de 3 pontos do Ceará. O Goiás também consegue, ainda sonha, digamos assim, né, com 57 para 60, mas o Goiás já tem 36 jogos, o Ceará tem 35. Então o Ceará pode chegar a 60 e incomodar o Sport, mas vai ser interessante porque é 3 do estado de São Paulo, né? Santos, Mirassol e Novo Horizontino aí subindo. Então aumenta bastante a quantidade de times da estado de São Paulo, no caso do estado de São Paulo, na Série A, né? Então o Corinthians já não cai mais, o Palmeiras não cai, São Paulo não cai, então com o Santos voltando, trazendo mais esses dois, fica uma quantidade bem grande. A gente já tinha visto perto disso quando teve Guarani e Ponte Preta, mas no passado do estado de São Paulo. Legal de ver o projeto do Novo Horizontino, já acompanhei de perto, é um projeto bem legal, de construção de CT, é uma coisa bem grande, bem audaciosa para esse time também, né? Só para dar essa nota, Fê. E isso é importante também por questões de viagens, que como o Brasil é grande, tem muitas viagens entre jogos. E como vai ter mais time do estado de São Paulo, são muitos times ali da próxima região, times de Rio, de Minas, do Sul, então a viagem se torna menor. Isso ajuda a gente a ter um futebol mais competitivo no campeonato. Se tu considerar físico. que Atlético Goianiense e Cuiabá caíram, a gente já está tirando
Goiás, né, e Manaus, basicamente da lista de viagens, né, realmente ficando ali no eixo de São Paulo. Vamos ver se o Bragantino cai, né, porque se o Bragantino cai é um a menos de São Paulo, mas pode cair, por exemplo, o Criciúma, Juventude ou o Atlético Paranaense, que é mais do sul também. Isso para o eixo Rio-São Paulo pode ser bem interessante, como tu falaste bem, e bem lembrado o nível de viagens. Então, Santos está de volta à Série A, importante também a marca voltar, importante que esse projeto volte. Espero que não faça aquele projeto todo que estão querendo fazer de se endividar o time, trazendo jogadores que não têm a capacidade. Já vi coisas na notícias, e é da mídia, a gente não sabe se é verdade, mas contrato de Gabigol por 2,5 milhões por mês, o time não tem essa capacidade de pagar isso. Claro que tem toda aquela questão de o Neymar poder voltar e trazer a mídia, trazer o dinheiro, mas é arriscado colocar isso na conta de um jogador voltando para trazer patrocínio, para trazer dinheiro nesse sentido. Acho que não é por aí, é muito mais sobre um projeto do que deve ser feito. A torcida do Santos não gosta muito desse elenco, eu vi bastante gente falando que tem que fazer uma limpa, inclusive do próprio Carille. Não deve ficar também para a próxima temporada, então acho que o Santos deve mexer bastante para a próxima temporada também, a nível de elenco, né? E é um Santos que tem um estádio pequeno, então se for pensar em receita do estádio, não é uma receita tão grande. E é perigoso tentar fazer um time da maneira que muita gente está sonhando. É bem perigoso. Bom, pessoal, vamos passar para a tabela então, vamos falando de Série A. Botafogo então, como a gente falou, em primeiro 68, o Palmeiras em segundo 64, Fortaleza em terceiro 63. Internacional em quarto 59, Flamengo em quinto 58, São Paulo em sexto 57. Cruzeiro sétimo 47, Bahia oitavo 46, Vasco da Gama nono 43, Corinthians décimo 41. Aqui. Deu uma pequena falha aqui. Atlético Mineiro 11º com 41 também, Grêmio 12º com 39, Vitória com 38, 13º, Fluminense 14º com 37, aqui começa a ficar o perigo, né? Do 13º hoje acho que até o décimo, pelo menos ao 17º, o Atlético realmente fica um pouco mais complicado, já está a 3 pontos, mas Fluminense está a 1 ponto da zona de rebaixamento. Aí tem Criciúma, Juventude, Bragantino, Atlético Paranaense, com Cuiabá com 29, Atlético Goianiense já virtualmente rebaixados também. Então, olho bastante nos próximos jogos do Atlético Paranaense, porque se conseguir fazer ponto pode complicar bastante para o Fluminense. E Criciúma, Juventude e Bragantino também. Vamos ver, porque a próxima rodada pode dar um aperto no Fluminense nesse sentido, porque principalmente o Fluminense, e aí já puxando para o próximo que a gente ia falar, fiquem atentos agora aos jogos. Grêmio e Juventude é um clássico, e o Juventude já ganhou, inclusive, no próprio Campeonato Gaúcho desse Grêmio, então pode ser um jogo difícil. O Grêmio está precisando também de vitórias e não está jogando nada bem. Se fala bastante que é o fim de ciclo do Renato Gaúcho também. A gente tem também Cuiabá e Flamengo no dia 20, temos Atlético Mineiro e Botafogo, que pode ser um jogo bem perigoso, o Botafogo com o Atlético Mineiro precisando fazer ponto para, dependendo de como for a questão da final da Libertadores. Então muita atenção para esse jogo aqui, porque isso aqui pode ser bem perigoso para esse Botafogo, e vai ser já um spoiler da final da Libertadores, né? Então o Atlético Mineiro pode utilizar esse jogo para testar, para ver como que esse Botafogo pode jogar, e vamos ver como é que vai ser esse jogo, mas pode ser também os dois reservas, né? Vamos ver como que vai ser isso. Vasco Internacional, o jogo difícil para o Vasco, porque o Inter está muito bem também. Fluminense e Fortaleza foi o que a gente já falou. Jogo bem perigoso para esse Fluminense, se enrascar e o Fortaleza ganhar, porque o Fortaleza é um visitante bem indigesto também. A gente tem Corinthians e Cruzeiro. Aqui sim já está começando a valer o possível G9. Então vamos ver como é que esse Cruzeiro responde. Até aqui já vai estar na semana da final do Sul-Americano, então pode ser que ele vá com o time reserva contra o Corinthians e o Corinthians consiga tirar pontos, mas ele sabe que ele também não pode abrir mão muito, porque ele precisa disputar essa vaga de pré-libertadores se ele não ganhar a Sul-Americana, então tem todo este ponto agora também. O Atlético Paranaense pega o Atlético Goianiense, e aí que é o ponto que eu queria chegar. O Atlético Paranaense provavelmente vai fazer ponto aqui, se espera que faça, ok? Nem todo mundo está ganhando o Atlético Goianiense recentemente, mas o Atlético não pode pensar que não sejam 3 pontos aqui, e aí isso pode complicar para alguns outros times. O Criciúma joga em casa contra o Vitória, então é possível uma vitória do Criciúma aqui também.
que em casa é sempre muito forte no Heriberto Wilson. O Bragantino contra o São Paulo, então vamos ver, o São Paulo costuma jogar muito mal fora de casa, tem bastante dificuldade, só que esse Bragantino também não está nada bem, então acho que é um jogo de empate isso aqui. E tem Bahia e Palmeiras também, que vale mais a nível do topo da tabela. Não sei se o Bahia realmente vai complicar tanto. Eu acho que é um jogo complicado pro Palmeiras, a nível emocional, a nível de ficar na ansiedade de ter que conseguir abrir placar, de precisa desse placar, precisa dessa vitória para conseguir continuar sonhando com o campeonato. É um jogo bem enrascado a nível do Palmeiras. Não sei se o Bahia de fato é tão enrascado para ele, mas tem alguns jogos bem interessantes aqui, bem importantes para o campeonato, né, Fê? Esse Criciúma e Vitória, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense pode ter um impacto bem grande pro Fluminense, né? Sim, isso daí pode mudar muita coisa na parte de baixo. Do 13º ali até o primeiro ali, o Bragantino, na tabela, a diferença é 3 pontos. Ou seja, uma vitória de alguém aí já consegue sair lá de baixo, deixar outro time com perigo. Então, tem jogos aí. E o Vitória está um ponto à frente do Fluminense, né? Então o Vitória, não, Sim. mesmo que perca, não vai para trás do Fluminense. E esse jogo Vitória e Criciúma, por exemplo, o Criciúma tá com 37 e o Vitória com 38. Então, tanto diretíssimo. Pode valer muita coisa aí nesse jogo. O que eu digo é que pode respingar aqui pro Fluminense, né? Dependendo de como esses jogos acontecer, pode respingar muita coisa aqui pro Fluminense. Vamos ver se o São Paulo vai querer brigar com esse Bragantino ou vai deixar esse Bragantino, vai apertar para esse Bragantino jogar o Fluminense. Acho que pode ser, mas eu acredito mais que clubes do Rio de Janeiro fariam mais isso do que propriamente clubes de São Paulo. São Paulo ainda tá numa disputa ali para conseguir vaga direta, mas acho pouco provável que não pegue, principalmente se virar G9, pouquíssimo provável que não pegue vaga direta. Então, às vezes o desinteresse do São Paulo pode ser importante para o Bragantino conseguir a vitória, e isso, mais uma vez, pode ser ruim para o Fluminense nesse contexto do campeonato, né? Boa, gente, então era isso. Então, rodada 33, próxima rodada também já passamos um pouquinho de Série B. Era isso então que a gente tinha para de Brasileirão hoje. Não esquece então de deixar o like, de seguir o canal, de ativar o sininho também para as notificações. A gente volta logo depois da data FIFA com essa rodada aqui que a gente está trazendo para vocês. A gente vai ter alguns vídeos, alguma coisa de material sendo criada entre esse tempo ali da data FIFA, então fique de olho no canal também que tem coisa nova sempre acontecendo, tá? Então essa foi a 33ª rodada do Brasileirão Betano. Um abraço a todos, até a próxima.